Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Monique. Boa noite, Sabor de Casa. É nome gostoso esse Sabor de Casa, né? Puxa vida. Vocês estão ouvindo? Sim, né? Então tá bom. Então vamos aguardando aí um pouquinho, vamos ver aí, né? Quem hoje vai desbloquear aí, né? A liberar para a prosperidade financeira. Vamos olhar, né? Esses movimentos que acabam impedindo a muitos, né? A prosperidade financeira, ou mesmo, né? Aquele ganho leve, né? Suave, que perdure, né? Muitas vezes, o ganho às vezes acontece, mas do mesmo jeito que ganha, ele se esvai de uma forma muito rápida, né? E você não entende por que o fluxo não se mantém do dinheiro, não é mesmo? Então, vamos olhar um pouquinho hoje para esse movimento, né? Para ver se a gente amplia um pouco mais a nossa consciência sobre esses movimentos, sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, sobre o ganho, não só em relação, né? Hoje nós sabemos, no olhar da constelação familiar, que dinheiro também requer o quê? Um olhar e entender que dinheiro é uma energia. Então, podemos olhar para ele, né? Apesar de ser uma moeda ou um papel, nós também temos que olhar para o dinheiro como um movimento, né, de energia, e que ele traz com ele, ou leva com ele, as questões de energia que a gente também está, né, vibrando, que a gente está dentro dessa vibração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas tendências humanas que faz com que a gente prejudique, porque o dinheiro é muito importante, não é mesmo? É importante ele para a nossa sobrevivência, né? Para o nosso bem-estar, para o conforto, para ajudar ao próximo. Vocês veem, né? Hoje está aí o Sul necessitando de tantas ajudas, né? Então isso também é importante, a gente olhar para o dinheiro, olharmos para o dinheiro desta forma, né? O dinheiro, ele tem sempre que ter o movimento dele em direção à vida. Quando usamos o dinheiro de forma inadequada, ou quando ele vem para a vida da gente, né, por caminhos escusos, por caminhos inadequados, com certeza esse dinheiro vem com uma energia que vai gerar consequências na nossa vida. Então é muito importante que a gente possa olhar o caminho que o dinheiro está fazendo na nossa vida. Qual é o fluxo dele? Como ele está entrando, como ele está saindo, ele está a serviço de quê? Ele está a serviço da vida? Ele está a serviço, né, do bem-estar do outro e o seu bem-estar? Então isso é muito... E o dinheiro, quando ele vem com o fluxo da vida, ele vem de uma forma leve, ele fica de uma forma leve, ele se multiplica de uma forma leve. Então, muitas vezes, temos que fazer esse caminho, esse olhar. Mas o que mesmo, né? Muitas vezes nos impede, apesar de você estar fazendo, ou estar tendo esse movimento de querer fazer coisas boas com dinheiro, né? E ainda assim o dinheiro fica escasso. O dinheiro, você tem dificuldade, né? Muitas vezes, dentro desse movimento do ganho, né, da prosperidade, tá aí também marcado, né, o olhar que você tem para o seu pai, o olhar que você tem para a sua mãe, como você toma a sua mãe, como você toma o seu pai, qual é esse movimento, qual é esse fluxo de prosperidade que vem da sua relação com o seu pai e da sua relação com a sua mãe. Eu tive avaliando, né, até para falar para vocês, e daí leva a gente a altas reflexões, né? E eu fiquei pensando no movimento, muitos clientes chegam falando, né?
Lucrécia, mas eu já tô bem com a minha mãe, agora tá tudo bem com a minha mãe, e ainda assim a minha vida financeira tá muito difícil, a minha empresa não tem um fluxo bom, tô sempre ali, né, endividado, pagando. O que é? Que movimento é esse? É lógico que não basta, né? Você tá com a sua vida de adulto bem com seus pais, tá? Isso é importante, mas existiram registros que você acabou fazendo e também, né, como a gente sempre fala aqui, do movimento sistêmico, das cargas transgeracionais, aquilo que você está trazendo dos seus antepassados. O que você está trazendo? Quais as questões que você está trazendo dentro desse movimento da vida financeira? Então, muitas vezes na vida de adulto, você está lá já num processo de uma compreensão com os comportamentos da sua mãe ou do seu pai, mas o que ficou marcado na sua alma durante o seu processo da sua infância, na sua criação? O que você ouviu sobre o dinheiro? Como foi a sua infância em relação ao dinheiro? Então, tudo isso é muito importante que seja olhado. Quais são as crenças que você construiu, sejam elas religiosas, sejam crenças, né, que são crenças às vezes limitadoras, né? Muitas vezes sobre dinheiro, quem tem dinheiro não presta. Ou eu lembro de um cliente que ele dizia que ele ouvia da mãe dele o seguinte: essas pessoas que têm dinheiro, essas pessoas não prestam. Ele morava numa comunidade quando criança, e ele dizia então e a mãe dele dizia que ele, ao mesmo tempo, que ele tinha que ser um homem direito. Então o que ele construiu? Ele construiu que se quem tem dinheiro não presta, então ele não pode trazer o dinheiro para ele, porque ele tinha que ser, a mãe dele ensinou ele a ser uma pessoa digna, honesta. Então era conflituoso esse momento, esse movimento entre o que ele ouviu na infância sobre quem tem dinheiro e ao mesmo tempo a busca dele, né, de uma vida melhor. Então isso ficava confuso. Então ora ele ganhava dinheiro, mas ora ele perdia muito. Por quê? Porque ele entrava, uma carga emocional vinha em direção a ele e ele se sentia muito culpado, como se ele tivesse, o fato de ter dinheiro é como se ele estivesse maltratando as pessoas. Quando ele colocava um empregado para trabalhar para ele, um funcionário, né, um colaborador, ele simplesmente se sentia culpado, como se ele estivesse naquele lugar que a mãe dele falava para ele. E isso foi deixando ele muito confuso com a vida financeira dele. Então ele começou a extremamente doar de uma forma que ele acabou ficando sem nada. Ele acabou voltando ao movimento dele da infância, quando ele não tinha financeiramente condições. Então vejam bem, né, o que a energia do dinheiro para ele trazia. Então a energia do dinheiro é muito importante. Por exemplo, quando você recebe um dinheiro, vamos supor que você está fazendo um trabalho e você sabe que alguém vai pagar você com dinheiro, você tem consciência que aquele dinheiro não está vindo de um trabalho, né, ou de um movimento saudável, ecologicamente correto. Então esse dinheiro vai pesar sobre você, vai pesar sobre a sua família. Esse dinheiro não vai ter uma fluidez saudável. Então é muito importante que você também pense, né, o que você vai fazer com o seu dinheiro, como você vai usar o seu dinheiro. O seu dinheiro que você usa está a serviço da vida, está a serviço das coisas boas da vida, está a serviço em promover, né, promover conhecimento ao próximo. Então, se ele está nesse movimento, então o fluxo dele se mantém. Se o dinheiro fica somente para alimentar um ego, ou para prejudicar outras pessoas, ou esse dinheiro está sendo usado para prejuízo de alguém, logicamente esse dinheiro não se mantém.
Então existe a perda do dinheiro. E quando falam para você, né, muitas vezes hoje a gente ouve muito a relação da mãe, né, com o dinheiro. Por que isso? Porque é importante que você aprenda a tomar a mãe do jeito que ela foi. Muitas vezes eu tenho uma cliente que eu brigo muito com ela, que ela tá sempre querendo uma mãe que ela não tem. Ela tá sempre reclamando da mãe que ela não tem. E muitas vezes ela acaba, né, tendo uma dificuldade muito grande com a vida dela, não financeira, mas com a vida de saúde, que acaba o dinheiro dela indo muito nesse movimento de se tratar, de se curar. Então pense bem, né? Por mais que você tenha um fluxo do dinheiro, o que acontece é que se você não toma essa mãe, não ressignifica essas relações que você teve com seus pais, mãe e pai, vai acontecer que essa energia de tomar vai acoplar na sua vida financeira e vai prejudicar o fluxo do seu dinheiro. Você não vai acabar não conseguindo fazer reinvestimentos. Você vai ser aquela pessoa que vai tomar, vai consumir tudo para ficar insatisfeito. Por quê? Porque você tomou a vida dos seus pais, né? Eles te ofereceram a vida. E ainda assim você está queixosa deles. Ou seja, a mesma coisa vem e você aplica o dinheiro. Ele chega, você toma ele para si, mas daqui a pouco você está queixoso de estar sem dinheiro. É como você faz na relação com seus pais. Fica queixosa de dizer que não tem mãe, ou que não tem a mãe que você queria, ou que essa não é mãe, ou não é pai. Quando você faz isso, a mesma coisa vai se reproduzir, o mesmo movimento, a mesma energia vai se reproduzir na sua vida financeira. Por isso é que Bert Helling fala, né, que quem toma pai e mãe fica enriquecido não só de saúde, como prospera financeiramente. Por quê? Mas não é tomar pai e mãe, né, simplesmente falar, eu aceito meu pai e minha mãe do jeito que eles são. Isso é ótimo, mas aceitar no coração, aceitar entendendo, olhando para eles, vendo a dor deles, e não de uma forma racional você dizer, mas eu não cobro mais nada dos meus pais, mas o seu coração, aquela criança que está aí, ainda cobra algo. E aí, essa energia de cobrança, ela vai acontecer o quê? Você vai receber muitas, cobranças financeiras, dificuldade de pagar as suas contas. Por quê? Porque você ainda está cobrando dos seus pais. Então, isso vai se refletir na sua vida financeira. Ou pode se refletir também em outras áreas, vai depender da sua estrutura familiar, pode se refletir também, né, numa escassez de saúde, ou numa escassez de relacionamento. Mas hoje aqui nós vamos falar do dinheiro, né, da prosperidade financeira. O que impede? Então perceba que o jeito que você trata o seu pai e a sua mãe, mas no coração, né, não no racional, como você olha para eles, realmente existe um vínculo afetivo, um vínculo de amor entre você e seus pais? Aí um cliente meu perguntou para mim, mas Lucrécia, eu não gosto da minha mãe, mas eu sou uma pessoa próspera financeiramente. Aí eu perguntei para ele, bom, sua história de vida leva você a ter financeiramente bastante dinheiro, é verdade. Mas só que é uma pessoa que não tem um pingo de felicidade. É uma pessoa que não tem uma alegria em relação aos filhos, é uma pessoa que não tem uma alegria de vida. Então, a história dele
não tirou dele o fluxo financeiro, mas tira muitas outras coisas. Porque vai depender, né, das suas crenças que você carregou ao longo da sua vida, que vai ou para o dinheiro, ou para a saúde, ou para os seus relacionamentos, ou para tudo isso, dependendo dos seus emaranhamentos sistêmicos. Então vamos pensar, né, que o importante não basta dizer, não, você tomar pai e mãe, né? O que é tomar de fato pai e mãe? É você ressignificar muito do que você está carregando, que tem a ver com o quê? Com esse receber do jeito que veio. E a partir do momento que você constrói, né? Eu vejo às vezes os vídeos dizendo, você tem que falar que é grato pelo seu pai, que é grato pela sua mãe. Isso, no início, é muito bom. Só que ao longo da sua história, ao longo do seu movimento de tomada de consciência, isso precisa realmente tomar conta da sua existência, tomar conta da sua alma. Porque falar que ama pai e mãe, ou falar que compreende pai e mãe, ou falar que, mas ainda continua tendo comportamentos que mostram que ainda as suas dores não foram ressignificadas. Então isso é muito importante, as pessoas entenderem que não basta mentalmente, cognitivamente dizer, eu tomo meu pai, eu tomo minha mãe. O mais importante é você realmente olhar a sua criança interior. Você conseguiu mostrar para ela o porquê, né? Ou as questões que existiram naquela época. Você consegue mostrar para essa criança, porque quem tem que mostrar é você. Você consegue, ou um terapeuta ajudar você a mostrar isso para essa criança e você acolher, porque muitas vezes o adulto, ele fica esperando que o pai e a mãe se modifiquem. Os pais já com uma idade, né? É lógico, pode ter ainda algumas mudanças? Pode, mas não pode ter expectativas. Muitas vezes os filhos agridem seus pais querendo deles uma mudança e não entendem que eles conseguiram ir até onde eles foram. E se houver alguma mudança, tudo bem, é por conta da alma deles, da sensibilidade deles, das possibilidades deles, mas não porque você necessita. O que você necessita hoje é que você se dê acolhimento, que você possa entender, né, o movimento que você faz em relação à vida. Porque se você toma essa vida do jeito que ela veio, e se você olha para os seus pais e fala, né, com o coração, a gratidão que você tem por tudo que o seu espírito aprendeu com eles, ou tudo que o seu espírito vai aprender graças aos movimentos que eles fizeram, porque você pode sim, você pode tomar o que eles te deram. Eu não estou falando aqui, né, porque eu tive vida fácil. Não, eu não tive nada fácil, mas eu ressignifiquei e ressignifico quase que sempre eu falo que é mais um bocadinho, né? Por que a gente está sempre tendo que ressignificar? Porque isso nos dá riqueza na alma, nos dá luz, e tudo vai ficando, tudo que a gente investe, né? Todos os nossos relacionamentos, lógico que vão vir mediante a luz que a gente está refletindo. Então, quanto mais eu ressignifico as minhas dores, quanto mais eu entrego para a minha ancestralidade, o que é da minha ancestralidade, quanto mais eu entendo a dinâmica, o que eles precisaram fazer, não importa se eles precisaram matar, judiar, abusar, né? O que eu tenho que entender é que a dinâmica deles foi a sobrevivência deles. Seja o que eles carregavam de dor, seja o que eles carregavam, né, de negligência,
de terem sido negligenciados, né? Imagina pessoas que tiveram que vir para o Brasil ou para outros países e deixar tudo que haviam ganho. Vejam agora o caso, né, do Sul. O que está acontecendo com aquelas pessoas lá? Lógico que isso é reflexo de algo muito maior, que talvez a gente compreenda daqui a um tempo. Isso não é simplesmente aquilo lá que está acontecendo, né? É um movimento muito grande, talvez para tocar nossa alma em relação ao nosso país, para tocar nossa alma em relação ao nosso dinheiro, para que muitos parem de acumular excessivamente fortunas e dividam e entrem no fluxo. Quantas pessoas que ontem estavam ricas e ontem mesmo perderam tudo nesse movimento que aconteceu ali? Pensem bem, por quê? Porque o dinheiro precisa ter seu fluxo, ele precisa entrar e ele precisa fazer o bem. Se você tem uma empresa, se você tem uma pequena empresa, se você tem um trabalho que contribui, né, com a cura da alma humana, ou que você contribui com a alma humana em alimentar um corpo para que ela se mantenha, uma empresa. Então isso tudo é importante você parar para pensar. Muitas pessoas querem dinheiro para ter algo. O dinheiro faz isso de bom. Mas é importante que o seu projeto de vida faça algo bom para a humanidade. Seja uma pequena humanidade. Seja para um vizinho, seja para os seus filhos, seja para um movimento de bondade, de construir, de levar a vida adiante. Quando você vai para o seu trabalho, quando você olha para os seus companheiros de trabalho, qual é o seu movimento interno? O seu movimento interno é levar a vida. Então, quando nós queremos o dinheiro e ele para que ele, né, só nos gere conforto e patrimônio, e é acúmulo, e isso não é, né, de certa forma, uma parte dividida, fazendo o bem, levando pessoas a desenvolvimento. Isso, com certeza, né? Tem empresas, por exemplo, que acabam, né, patrocinando estudos, faculdades, universidades, esporte, ecologia, melhoras. Essas empresas hoje, elas têm a consciência que elas não podem querer só tirar um lucro. Elas precisam sim. Elas precisam dividir isso com a humanidade. Essas empresas, geralmente, elas prosperam. Mas quando a gente quer ganhar somente para alimentar um ego, somente para alimentar o seu próprio conforto, e você fazer o acúmulo, e essa energia, então, vai se apagando. E aí pode ser até que naquela geração você mantenha financeiramente o seu status. Só que depois vem a outra geração que vai ter que entregar aquilo tudo. Eu lembro de uma família que veio à clínica, né? E eles falavam muito sobre isso, sobre que os pais ganharam muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro. Só que não ganharam esse dinheiro de forma ecologicamente correta. E o que os filhos então começaram a fazer? Eles tinham necessidade constante de fazer algo de bom pela humanidade. Eles não percebiam que eles estavam compensando algo, que os pais deles, eles estavam entregando de novo aquilo que foi tirado de muitos. E muitas vezes diante de uma catástrofe dessa do Rio Grande do Sul, você vai ver muitas pessoas entregando aquilo que outrora, muitas vezes, tiraram de forma nada ecológica. Então, esse movimento é um movimento de equilíbrio da humanidade. É um movimento onde muitos se equilibram, muitos saldam movimentos que estão trazendo dívidas, que estão carregando dos seus ancestrais.
É sempre importante a gente entender que o movimento que você faz com a sua vida financeira, que o dinheiro, como você usa ou como você ganha, você pensa que você está entregando na mão dos seus filhos ou dos seus netos aquilo que você está plantando. Se na sua vida você não perceber, na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos, e isso vai aparecer como uma densidade de energia, como um peso muito, mas muito grande. Então é sempre importante pensarmos, né? Levarmos esse movimento de entender, não vale a pena. E hoje, muitas vezes a internet, né, a vida online, ela convida você a atropelar movimentos. Eu vejo hoje, né, muitos mentores que estavam aí, que se dizem mentores, que estavam num patamar de fortuna imenso e que perderam tudo de um dia para o outro. Por quê? Porque o dinheiro não estava no movimento da vida. Porque o movimento, ele não estava preocupado em levar algo de bom para a humanidade. Ele estava preocupado em ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Um ego muito inflado. Então, quando você olhar para o dinheiro, não importa. Olhar para uma empresa, não importa o tamanho dela. Olhar para o fluxo do seu dinheiro. A quem esse dinheiro, as pessoas que estão em torno de você, você pode pegar uma parte disso e dividir. Uma parte disso e fazer bem a vida. Só assim isso vai, né, gerar um movimento de retorno para você. Não que você tenha que fazer porque vai retornar, não. Porque tem que ser da nossa humanidade, tem que ser do nosso processo. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas pessoas passaram tanta escassez na infância, tanta escassez, que querem acumular muito para nunca faltar. Não adianta. Por quê? Porque se não faltar na vida financeira dinheiro, vai faltar em saúde, vai faltar em prosperidade de relacionamentos, vai faltar algo. Por quê? A energia da prosperidade, ela não abarca só o dinheiro, ela abarca também a sua saúde. E tem pessoas, né, que têm uma condição financeira muito grande. Eu tenho cliente que uma vez, ele já fez mais de 20 cirurgias. E ele ainda não percebeu que ele precisa usar o dinheiro dele em benefício também do próximo. Ele tem que criar esse fluxo financeiro, esse fluxo do bem, essa corrente do bem. Comece a pensar o que você também pode fazer de benefício. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu pago não sei o que para o vizinho. Para o vizinho não, para o cunhado do não sei quem, para o primo do não sei quem. Mas é família. Estenda isso. Olhe para você. Como é que está o seu grau de amor ao próximo? Por que nós temos que olhar para isso? Porque isso nos coloca, isso mostra o quanto nós estamos no nosso lugar de filhos. Se você está no seu lugar de filho do seu pai e filho da sua mãe, você está dentro do fluxo do amor. E o fluxo do amor é isso. Ele vai fluir tanto nos seus relacionamentos, tanto na sua saúde, como na sua vida financeira. Então isso é importante. Que possa, né, fluir na sua vida também. Se o seu dinheiro, ele não está a serviço, ele está a serviço da morte e não da vida, a serviço de crucificar, né? Crucificar é uma palavra meio forte, né? A serviço de explorar,
a serviço, nada, né, de movimento nada ecológico. Como então esse dinheiro, lógico que vai chegar uma hora que vai ter uma queda brusca, que você nem imagina. Imagina que muitas pessoas lá no Rio Grande do Sul não imaginavam que aquilo ali pudesse sequer acontecer. E é numa hora dessas, né, que é importante você perceber para que o excesso, o acúmulo, para que tanto se eu não divido? Pode ter muito, nenhum problema de você ter muito, de termos, né? Mas a questão é, a serviço da vida, você está atuando na sua vida financeira, na sua empresa. Você promove, por exemplo, né? Você promove crescimento dos seus funcionários? Ou você só mantém ali um sanguessuga, suga, tudo bem, paga um salário, mas você promove, você gera a esses funcionários, você dá a eles a possibilidade de crescimento? Como que você lida com a sua empresa? Ou você só pensa que eles têm que te entregar e você entrega um salário e somente isso? Como você olha? Você vê de fato os seus funcionários? Você olha para eles? Você olha para um curso ali e fala, olha, tem um curso ali que você deve fazer? Isso é importante, esse fluxo, para que cada vez mais o fluxo financeiro, né, se mantenha com você. Então não adianta pensarmos só que nós precisamos ganhar dinheiro. E hoje a internet, ela está desenvolvendo muito isso nas pessoas. E daí vem muitas mentiras, né? E as pessoas ficam frustradas, deprimidas, porque elas não conseguem enriquecer rápido. E muitos não conseguem perceber a sua própria riqueza, as suas afetividades, o seu grau de afetividade, o seu grau de relacionamento de amigos. Quantas riquezas essas pessoas têm que não conseguem olhar, porque a vida financeira ainda não está do jeito que ela gostaria. Pessoal, façam perguntas, viu? Esqueci de falar para vocês. Podem fazer perguntas, escrevam aí algumas perguntas para incentivar aqui, né, a entrega. É o fluxo. Lembra que tem que ter o fluxo, viu? Bom, então, voltando, né, a relação de mãe e de pai, então é importante que quando você julgar, né, você olhar para os seus pais. Agora, eu vejo muitas questões que vêm à clínica, né, assim, mas eu trato muito bem a minha mãe. Nossa, eu trato muito bem, então era para eu ser rico. Mas como que ele trata bem a mãe? Ele não está no lugar de filho da mãe dele. Ele está no lugar de pai ou de mãe da mãe dele. Isso vai complicar o ganho financeiro. Mais cedo ou mais tarde, isso vai gerar consequências. Não só consequência na vida financeira, como consequência na relação com os filhos vão ficar muito grandes também, e daí os filhos vão gastar muito dinheiro, e aí vão gerar muitas consequências. Então, é importante você entender o que é de fato essa relação saudável entre pais e filhos. Muitas vezes os clientes falam, Lucrécia, conviver com a minha mãe não tem condições. Tudo bem. Não tem problema nenhum você ter dificuldade de conviver com seus pais, porque muitas vezes os pais estão muito adoecidos mesmo. É difícil. São pais, às vezes, muito narcísicos, são pais que querem atacar, querem depositar suas dores. É difícil. Mas nesse momento, se você estiver no seu lugar, na sua postura de filho, você vai entender e vai poder ver as dores que eles estão carregando. E aí, o que você vai fazer? Você vai atacar esse pai ou essa mãe? Não. Você vai se retirar e vai simplesmente entender. E vai acalentar seu coração. E vai pensar,
e vai ter orgulho de você, e vai olhar, e vai pensar, e vai ser grato ao que você recebeu, que fez de você, ou está fazendo de você, essa pessoa que você é. E se você ainda está carregando algumas outras dores que estão prejudicando a sua vida, então está na hora de abrir mão delas. Tá na hora de olhar para seus pais e deixar com eles, porque afinal de contas, eles já sofreram ou sofrem exatamente para que você possa ter uma vida mais leve, mais suave. Mas para isso, você precisa sair daquela posição de ser pais dos seus pais, de tentar ser os pais dos seus pais. Eles não querem isso. Eles querem, ao lado infantil deles querem, mas você nunca vai poder. E aí o mesmo fracasso que você vai sentir em tentar ser pais dos seus pais, você vai ter provavelmente consequência na sua vida financeira. Bom, vamos aqui a uma pergunta. Sabor de Casa perguntou: em caso de adoção, como procede? Sabor de Casa, em caso de adoção, né, é a mesma coisa. A pessoa que foi adotada, ela tem que mostrar, ela tem que carregar no coração dela a gratidão por esses pais que deram a vida para ela. Porque talvez fosse muito mais fácil ir lá e fazer talvez um aborto. Mas não, eles puderam dar a vida ainda assim. Eles puderam servir de passagem para essa vida, para essa evolução espiritual dela. Então, esse movimento de adoção, de ser uma criança ou uma pessoa adotada, mostra o quanto ela precisa ter gratidão por esses pais que, sem condições de levar, né, essa criação, eles puderam compartilhar essa pessoa com outro movimento que pudesse levar a vida adiante. Eles não tinham condições, sejam emocionais, sejam físicas, sejam estruturais. Eles não tiveram condições. E nós não temos que julgar essas pessoas. Eles deram a vida, eles serviram de passagem. O que seriam dessas pessoas que não podem ter filho e que optam pela adoção, e esses pais que não podem criar os seus filhos entregam para adoção? Esses encontros de alma, esses encontros que geram esses movimentos, todos nós temos os nossos destinos. Cada um tem seu destino. E o mais importante é que você seja grata ao seu destino. Seja ele como foi. Se você está conseguindo ressignificar, você vai encontrar o caminho da gratidão. A Monique Lima perguntou: e no caso, quando a pessoa não liga muito para o dinheiro, mão aberta, não se importa em emprestar e não receber de volta, também entramos em desordem, correto? Isso também poderia ser lealdade ao passado dos pais de sofrimento, pobreza? Sim, Monique. Isso sim, a lealdade. Ao mesmo tempo, né, tem algo que faz com que o fato da pessoa não ter dinheiro, se é uma mulher, faz ela estar muito leal às mulheres ancestrais, né, as mulheres que vieram antes dela e que provavelmente puderam ter dificuldade financeira e ela ter uma lealdade. Outro movimento que gera por exemplo, eu vi muito isso, né, na clínica, mães que trabalharam demais e acabaram negligenciando a criação dos seus filhos. Foi como tinha que ser. E daí vem uma geração seguinte e aí tem muita dificuldade de olhar para o dinheiro, já que a geração anterior da mãe, né, a mãe, teve esse olhar para o dinheiro. Então ela toma uma certa ojeriza do ganho ao dinheiro. Tudo vai de cada história, de cada movimento. Mas isso acontece sim. Outra coisa, outro movimento
a pessoa que não amadurece, que fica infantilizada, que fica dependente da mãe, do sistema familiar, do pai, né? O dinheiro ela usa o dinheiro como se fosse dinheiro para bala, dinheiro para chiclete. Eu posso gastar tudo porque eu vou de novo voltar lá e a minha mãe vai me dar dinheiro para a próxima aventura. Então, um movimento infantilizado gera também as consequências de escassez financeira, né? E aí vem aquele, eu ganho dinheiro para comprar bala, daqui a pouco eu não tenho dinheiro da bala. Eu ganho porque eu fico numa vida como de adolescente, como uma vida imatura, e não uso o dinheiro, né, de forma mais adulta. Então a energia do dinheiro também olha para isso. Quando você olha para ele e simplesmente não valoriza ele, simplesmente olha para ele como os adolescentes, como as crianças, né? Hoje é um pouco diferente até, né? Porque as crianças recebem mesada, aquelas coisas todas, e os pais ensinam vida financeira já para os filhos hoje. Então é muito importante que como você pare e veja, né? Como você olha para o dinheiro, qual é a importância dele para você. Ele tem que ter uma importância para você, sim. Ele não pode ser algo para alimentar só um ego, mas ele tem que ter uma importância de crescimento. O dinheiro, ele está sempre tendo que ser olhado no movimento de prosperidade. Eu ganho e vou fazer algo além. Eu ganho e vou fazer algo além. Seja algo que eu vou comprar, um objeto, seja um movimento para gerar um movimento de vida, um curso, uma formação. Eu vou me melhorar, eu vou fazer algo melhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, isso é o que você pode fazer com o dinheiro. Por quê? Porque você se tornando, se você é um terapeuta, se você é um curador de almas, se você ajuda pessoas ao movimento de cura da alma, e você investe cada vez mais nesse movimento, né? Promovendo a você cursos para que você se torne uma pessoa melhor, para que você leve mais ainda, para que você alcance mais ainda as dores da alma humana, então aí o seu dinheiro está no movimento. Mas se você pega esse dinheiro, só supre necessidades básicas, e não acredita na força, e não acredita no movimento dele, então daí gera realmente consequências de escassez. Temos sempre que pensar na fluidez, temos sempre que pensar, né, e acreditar que se você está a serviço da vida, se a sua empresa está a serviço da vida, o que você vai promover? Hoje, por exemplo, tem empresas, né, que chamam profissionais para fazer trabalhos emocionais dentro do grupo. Eu lembro de uma cliente que ela pagava, cada mês ela pagava uma constelação para um funcionário dela. Ela dava de presente a um funcionário uma constelação familiar. Muitas vezes ela levou a própria empresa, a constelação, os setores da empresa, para tornar leve o setor da empresa dela. Então isso é muito importante, né? Hoje eu acabei de vir de uma imersão também, né, de empresas, e foi muito interessante você ver, já tinha conhecido, meus professores alemães já haviam mostrado isso, né? E eu fiz uma imersão agora com um professor alemão, um mestre alemão, e ele nos mostrou, ele é da Microsoft, né, viveu muitos anos nesse movimento, e ele mostrou o quanto a nossa empresa também ela está dotada de energia, e que o fluxo, você olhar diante de representantes, como é o fluxo da energia da sua empresa, como é o fluxo da energia dos setores da sua empresa, como é o seu produto? O seu produto está fazendo bem ou o seu produto está fazendo mal às pessoas? O seu produto gera alegria ou o seu produto gera tristeza às pessoas? O que o seu produto é em prol da saúde ou não é em prol da saúde? Eu lembro que uma época eu conheci um empresário em Brasília, e nessa época eu ainda não fazia constelação familiar. E eu conheci, e ele tinha um problema seríssimo de coluna. Ele era um político muito famoso, e ele tinha um sério problema de coluna, e nada, ele havia ido para o exterior. Eu já falei isso algumas vezes.
Ele havia ido para o exterior para tudo quanto é médico importante para ver se sanava a dor da coluna dele. E ele simplesmente não conseguia tratamento, já tinha feito cirurgia e nada. Era uma dor constante. E ele era um fabricante de agrotóxicos. Então, hoje eu olho para isso, era um grande fabricante de agrotóxicos, assim, e muitas vezes usava de comportamentos, de movimentos não muito saudáveis, nem ecologicamente corretos. Lógico que ele teve que pagar um preço. Imagina os filhos e os netos, o preço que isso tudo vai pagar. Que eles vão ter que pagar. Porque vão ter. Muitas vezes, quando a sua vida não está prosperando, é porque você está tomando dores dos seus ancestrais. E filho não tem que pagar conta dos seus pais, nem dos seus avós, nem dos seus bisavós, nem dos seus tios-avós. Não precisa disso, mas você inconscientemente toma isso para você e acaba não conquistando fluidez financeira, prosperidade de saúde, prosperidade financeira. Então é sempre importante você estar atento ao que você está carregando, ao movimento que você está carregando. Porque quando a gente carrega as dores dos nossos ancestrais, né, os movimentos dos nossos ancestrais, ou nós estamos repetindo algo inadequado, ou estamos tendo comportamento inadequado, ou estamos nos submetendo a pessoas inadequadas, que não deixa de ser comportamento inadequado, relações inadequadas. Temos alguma pergunta? Hoje a Nath não deu boa noite para vocês, né? Ela tá aqui, ó. Tá aqui do lado, hein? Boa noite, pessoal. Agora ela deu boa noite. A Sueli, eu não sei se foi uma pergunta ou um comentário. Vou ler aqui. Tá. Como funciona a relação da escassez financeira do meu marido? Afeta diretamente nosso casamento, por conta da lealdade dele financeira com os seus pais. Sim, isso é muito comum, né? Os filhos tomam para si o peso, né, da vida dos pais e acabam doando demais, prejudicando a família núcleo, quando, na verdade, os pais têm que olhar muito mais para a família núcleo, para a família agora, né? E os pais plantaram algo, mas é lógico que nós não podemos nos virar as costas, né, para os pais, se eles estão vivos e necessitam de ajuda. Mas eu preciso ajudar como filho e não como pai dos pais. Se eu ajudo como pai dos pais, como genitores, eu ajudo demais. Eu quero dar demais. Se eu ajudo como filho, eu entendo que é uma ajuda básica. Se vai faltar para o meu filho não tem que carregar, né? Ou a minha família não tem que carregar o que os meus pais precisam carregar. Então tem sim que ter uma atenção importante sobre isso. Mas a questão é, né? Muitas vezes o relacionamento de casal, Sueli, né, quando o marido tem essas atitudes, significa que ele está muito emaranhado com os pais dele. Se ele está prejudicando a família núcleo. E aí é importante que você veja isso também. Porque de alguma forma você também, como cônjuge, como esposa, né, você está inserida nisso. Será que ele ajuda excessivamente os pais dele? Porque de alguma forma você traz também um emaranhamento. O que acontece com o casal? Lembrem-se, temos sempre que olhar para o casal. Não podemos nunca olhar para um só. Muitas vezes a carga de necessidade de ajuda está com um. Mas vocês sabem que ela é sistêmica. Vem de ambos os lados. Então, você fala, se a vida financeira do meu marido afeta diretamente o nosso casamento. Eu te pergunto, Sueli, cadê a sua autonomia? Cadê o seu processo de crescimento?
por que você espera tanto dele. Não sei como é a sua história, mas por que você espera tanto dele? Né? Talvez você possa fazer os movimentos que você gostaria de ter, de fluir dentro da sua vida financeira. E aí, com esse movimento de você querer que ele te dê, você vai para um lugar de filha e não para um lugar de cônjuge. Isso também é importante. E se ele está ajudando aos pais dele, ou seja, ele está vindo para você numa outra posição. Então tem uma desordem hierárquica. E isso afeta financeiramente, sim. Porque às vezes você pode estar doando muita energia, o outro está tendo uma escassez de energia. Então aí nós temos que entender qual é a dinâmica do sistema. Não necessariamente é porque ele está ajudando os pais dele. Mas talvez a vida financeira esteja sendo prejudicada porque ele está no movimento de arrogância. Ele está muito maior que os pais dele. E talvez você esteja no movimento de muito menor que o seu marido, quando você também pode ir em direção a isso, falando, mas eu não conheço a sua história. Você pode ir em direção a isso no sentido de conquistar aquilo que você almeja para você. Então, um está muito grande e o outro está muito pequeno. Esse equilíbrio é necessário para que a vida financeira tenha um fluxo adequado, de acordo com o que vocês plantam e colhem. Bom, pessoal, estamos terminando nossa live de hoje, né? Se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem colocar no Insta. Curtam aí, né, essa live de hoje. Depois nós vamos talvez publicar, e aí vocês podem estar enviando para os amigos, para os parentes, para o marido, para a esposa, né? Mas pensem nisso. Dinheiro é movimento e é energia. Então, lembrem-se. Agora, estamos abrindo a nova turma de formação em constelação familiar, que vocês vão aprender a realmente estar no lugar de filhos, aqueles que ainda não estão, não é mesmo? E trabalhar todas essas dinâmicas que prejudicam a vida financeira, que prejudicam a prosperidade de saúde, de relacionamentos. É importante, como a Sueli falou, né? O movimento, imagina, Sueli, o movimento que você pode mudar dentro da sua história com o seu marido. Também é importante que você traga um novo movimento de energia, porque se estão casados, ambos estão emaranhados. Não existe aquele que está emaranhado único. Se o emaranhado único e o outro não vai conseguir manter o relacionamento. Vai haver separação. É importante isso, que entenda que quando tem uma dinâmica adoecedora do sistema, ou da vida financeira, ou da saúde, ou dos relacionamentos, é sinal que tem cargas emocionais, densidades emocionais que nós estamos trazendo, né, de movimentos que não foram bem solucionados ou não ganharam a solução adequada na época dos nossos antepassados ou dos nossos pais. Então, fica aqui uma dica para o mais importante, para a fluidez financeira e equilíbrio financeiro, sem ser uma coisa que leve a sua saúde embora, sem ser uma coisa que dê dor no estômago, azia, mal-estar, tem que tomar remédio para dormir, porque tem conta ali, tem a empresa que está falindo ali, é importantíssimo entender que é esse lugar de filho que você precisa tomar, ressignificando tudo que porque quando nós achamos que somos filhos, né, nós não somos filhos dos nossos pais, nós somos filhos da nossa ignorância, porque nós entendemos tudo de uma forma totalmente inadequada, entendemos um monte de coisa como não foi. Quando a gente olha e fala, meu pai não me amou, não tinha para dar, minha mãe foi isso, não é? E não foi bem assim. Então, quando a gente ressignifica a
A mãe que não fazia carinho, foi uma mãe que foi abusada a infância toda, teve abuso sexual, ela tem dificuldade de toque. Quando você entende todas essas coisas, você então percebe que as coisas podem ser tão mais simples, tão mais leve, e não importa, eu garanto isso para você, a história de vida que você teve. Se você se propõe a ressignificar, se você se propõe a olhar essa história e fazer dela e tomar dela a tua força, nada vai te impedir de prosperar. Nada. Não importa como ela foi. Vai depender, né? A gente sempre fala, vai depender do lado que você alimentar mais. E quando você ressignifica suas dores, o fluxo do amor aumenta, 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 aumenta. Bom, pessoal, estamos começando aí uma turma, avisem aí para os amigos de vocês, façam propaganda, né? Vamos lá, vamos trazer os amigos. Isso também é uma coisa boa para a vida financeira fluir. A gente, né, indicar bons caminhos para os nossos amigos, para os nossos parentes, né? Então isso é muito importante também. Beijo grande para vocês, aguardo vocês na próxima live. Ó, passa o telefone para os amigos, para o curso, vamos começar outra turma. E essa turma nova, ela tá uma beleza, ela tá maravilhosa. Eu acho até que quem acabou o curso agora deveria voltar para aprender mais ainda. Tô brincando, pessoal. Um beijo grande. Márcia, querida. Célia, saudade de você, apareça, querida. Poxa, tantas pessoas queridas. Beijo grande. Até a próxima.